Paz e bem, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui Padre Wellington, nesta terça-feira, dia 25 de agosto, em que a Igreja nos convida a meditarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, há muitas coisas que nós fazemos por conveniência, muitas. E não há exatamente um crime nisso, né? Às vezes nós devemos mesmo buscar as coisas que nos convêm, no sentido daquelas que vão nos ajudar, inclusive nos ajudar a sermos melhores. Mas não significa que tudo nós podemos ter essa aproximação por conveniência. Por exemplo, a religião. A religião, ela nos convém, é claro, mas nós não podemos pegar dela, tomar dela apenas uma parte que nos convém. A religião nos convém por inteiro. Ela inteira nos convém, e não apenas uma parte. Então, quando Jesus chama os fariseus e fala com eles que eles faziam muito bem em pagar o dízimo de coisas pequenas, mas era importante. O dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, estavam certos, mas eles estavam usando uma conveniência quando praticavam isso e só isto, e deixavam de praticar outras coisas que também estão ligadas à religião e que são maiores dentro de uma hierarquia. Então, desde as menores até as maiores, Jesus entende que todas devem ser acolhidas, e não apenas aquelas que nos convêm, como muitas vezes fazemos. Então, o sentido da palavra hipócrita, né? Hipocrisia, pelo que tenho conhecimento, está relacionada a uma arte da representação, a um teatro. Então, seria exatamente isso, para compensar pelo fato de eu não viver inteiramente a religião, eu preciso representar aquela parte que eu acho que não me convém, mas convém aos outros acreditarem que eu pratico. Então, é um cuidado muito grande que nós devemos ter, e todos nós estamos sujeitos, e muito sujeitos a isso, porque a religião é uma coisa muito bela. O judaísmo para os fariseus, para nós cristãos, o cristianismo, quanta beleza, quanta riqueza, quanto amor existe, quanto da presença de Deus nós podemos sentir no cristianismo. Mas é no cristianismo como um todo, com tudo aquilo que ele nos ensina. E nós não podemos, então, convenientemente nos aproximarmos de umas coisas e deixarmos as outras de lado, ou seja, fazer aquilo que é mais fácil, por exemplo, como na própria imagem do Evangelho, né, que Jesus chama atenção, pagar o dízimo da hortelã, do cominho, da erva doce, quer dizer, ervas muito pequenas, coisas muito pequenas, e aquelas que são talvez mais robustas e, portanto, mais difíceis, as cruzes, por exemplo, que nós devemos carregar por causa da nossa fé, nem sempre nós estamos dispostos, né?
Então, este Evangelho de hoje nos ajude a entendermos que nós podemos até representar alguns papéis, os outros podem acreditar em muitas coisas que nós apresentamos, mas lembremos-nos do Evangelho de ontem, quando Jesus disse para Natanael: eu te vi. Este olhar de Jesus é um olhar que penetra o mais profundo de nosso interior e, portanto, sabe de todas as coisas. Que possamos, pois, nos deixar modelar pela fé com tudo aquilo que ela significa para nós, na nossa religião, para que ela nos ajude, ela convenha a nós, no bom sentido dessa palavra, ela nos ajude a nos tornarmos seres humanos melhores. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos todos na paz de nosso Deus.